Me chamo Renata, tenho 45 anos, sou professora de literatura e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nunca fui dessas que choram em público ou reclamam da vida nas redes sociais. Sempre fui discreta, silenciosa, acostumada a engolir os sentimentos com um café forte e um sorriso educado. Mas naquele mês de abril, eu simplesmente não aguentei mais. Depois de 20 anos de casamento, o Ricardo, meu marido, meu melhor amigo, meu porto seguro, me trocou por uma mulher 17 anos mais nova. O pior não foi a traição. Foi a maneira como ele disse. Você sabe que a gente já não se ama há anos. Como se o que eu sentia não importasse. Como se tudo que construímos juntos fosse apenas rotina. Uma caixa de lembranças vencidas. Na semana seguinte, pedi licença do trabalho, aluguei um carro e dirigi até o sul de Minas, rumo ao Parque Estadual da Serra do Papagaio. Uma amiga minha havia mencionado uma trilha chamada Vale Esquecido, pouco conhecida, longe de tudo, perfeita para quem quer se perder um pouco de si mesma. E eu queria isso. Me perder. Desaparecer. Me desfazer da mulher que eu era. Cheguei ao parque bem cedo, o céu ainda nublado, o cheiro de mato úmido entrando pelas janelas do carro. Um guarda na entrada me alertou que a trilha era mal sinalizada. É fácil se perder lá, dona. Talvez seja isso que eu tô procurando, respondi com um meio sorriso. Comecei a caminhada com uma mochila nas costas, um cantil, algumas barrinhas de cereal e um velho GPS de pulso. O sinal do celular já havia sumido. Senti uma estranha alegria com isso. Estava finalmente sozinha. Ninguém para me ligar. Ninguém para me pedir nada. A natureza ao redor era absurda de linda, samambaias gigantes, bromélias penduradas como joias nos galhos, o canto de aves que eu nem sabia nomear. Por alguns minutos, quase esqueci da dor. Mas quanto mais eu andava, mais as trilhas se embaralhavam. As placas estavam apagadas ou caídas. Comecei a duvidar do caminho. O GPS, como previsto, parou de funcionar. O sol já estava alto quando percebi que estava completamente perdida. Sentei numa pedra, o coração acelerado. A adrenalina me fazia tremer levemente. A floresta, tão acolhedora de manhã, agora parecia maior, mais hostil. Ainda assim, respirei fundo. Não ia surtar. Eu sou forte. Sempre fui. Foi nesse momento que ouvi passos. Alguém se aproximava. Virei rapidamente, o coração na garganta. Tá tudo bem aí? Perguntou uma voz masculina, firme, mas gentil. De trás das árvores surgiu um homem alto, moreno, com barba por fazer e uma mochila enorme. Usava uma camisa de manga longa enrolada até os cotovelos, os braços bronzeados e uma expressão alerta. Tô um pouco fora da trilha, respondi, tentando parecer tranquila. Esse trecho aqui é perigoso. Pouca gente vem tão fundo no vale, disse, se aproximando devagar. Eu sou Caio, trabalho como guia ambiental por aqui. Posso te ajudar a sair. Desconfiei no início. Mas ele tirou um mapa dobrado do bolso da mochila e mostrou. A gente tá aqui. Se seguir por esse caminho, consegue chegar num ponto de apoio. Mas, é uma subida puxada. Sozinha pode ser complicado. Você sempre aparece do nada para salvar mulheres perdidas? Perguntei com sarcasmo leve. Ele sorriu. Um daqueles sorrisos que não são ensaiados. Só quando elas estão andando direto para uma ribanceira. Aceitei a ajuda. A subida era realmente difícil. Em alguns trechos, tive que apoiar as mãos nas pedras, o coração disparando. Caio caminhava um pouco à frente, mas sempre olhava para trás, para ver se eu estava bem.
Num momento, tropecei numa raiz grossa e quase caí. Ele voltou rápido, me segurando pelo braço. Você tá bem? Tô. Só o orgulho ferido. Vai por mim, nesse vale, orgulho é o que mais machuca a gente. Rimos juntos. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. Aquela risada que nasce da alma. Chegamos a um pequeno platô. Dava para ver parte das montanhas cobertas de nuvens. O céu estava laranja com o pôr do sol. Sentei numa pedra, exausta. Minhas pernas tremiam. Não sei se consigo continuar, admiti. Caio se abaixou ao meu lado, me olhando nos olhos. Confia em mim. Eu te tiro daqui. Mas você precisa continuar andando. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Confia em mim. Eu te tiro daqui. Não era só sobre o vale. Era sobre mim. Sobre tudo. Me levantei. E seguimos juntos. A noite caiu antes do que esperávamos. A trilha para o ponto de apoio era mais longa do que Caio imaginava, e com o céu já escuro e o vento ficando mais frio, ele parou, olhou ao redor e disse com calma: Não vamos forçar. Melhor acampar por aqui. Eu trouxe uma lona e cobertores térmicos. Senti um arrepio. Não pelo frio, mas por perceber que eu teria que passar a noite ali. No meio do mato. Com um desconhecido. Vai dar tudo certo, Renata. Prometo, ele disse, lendo meu silêncio. Montamos um abrigo improvisado entre duas árvores. Caio era ágil, experiente. Em minutos, já tínhamos uma cobertura simples protegendo a área. Ele acendeu uma pequena fogueira com isqueiro e gravetos secos. A chama dançava, lançando sombras nas folhas e no rosto dele. Havia algo reconfortante naquela cena. Como se eu tivesse voltado a um lugar esquecido dentro de mim. Um lugar onde eu me sentia segura. Nos sentamos diante do fogo. Ele tirou um pacote de biscoitos e uma garrafinha térmica com chá de capim-limão. É o que tem pro jantar. Banquete de trilheiro. Sorri. Melhor que miojo queimado. Bebemos o chá em silêncio por alguns minutos. O vento fazia as árvores sussurrarem. Acima de nós, o céu se abriu, revelando um tapete de estrelas. Era impossível não olhar para cima e sentir algo maior. Acha que tudo isso tem algum sentido? Perguntei, quebrando o silêncio. Você quer dizer, a vida? Ou a gente se encontrar aqui, no meio do nada? As duas coisas, respondi, olhando para ele. Caio apoiou os cotovelos nos joelhos, pensativo. Eu não sei. Mas gosto de pensar que tem. Que cada passo errado, cada desvio, nos leva exatamente onde precisamos estar. Ficamos em silêncio de novo. Mas dessa vez, um silêncio confortável. Eu sentia meu corpo relaxar, os ombros perderem o peso invisível que eu carregava há semanas. Ele me olhou de lado e disse: Você parece alguém que passou por muita coisa. Mas ainda tá aqui. Firme. Isso é bonito. Engoli em seco. Ninguém falava comigo assim fazia muito tempo. Eu fui casada por 20 anos. Achei que conhecia meu destino. Mas ele mudou a rota sem me avisar. Você confiou em alguém que deixou de caminhar ao seu lado. Exato. Agora você precisa confiar em você mesma, disse, olhando para o fogo. E de vez em quando, confiar em alguém novo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu odiava chorar na frente de estranhos. Mas Caio não desviou o olhar. Nem julgou. Apenas esperou.
As lágrimas escorreram devagar. O calor do fogo secava antes que gelasse em meu rosto. Ele não tocou em mim. Mas sua presença ao meu lado era tão forte, tão sólida, que parecia um abraço. Ficamos ali por horas, conversando sobre a vida. Descobri que ele tinha 39 anos, era filho de lavradores e havia decidido viver longe da cidade depois de perder o pai. Ele guiava trilhas por paixão, não por dinheiro. Eu gosto de ajudar as pessoas a se encontrarem, disse, com um sorriso suave. Eu quis perguntar se ele já tinha se perdido alguma vez. Mas tive medo da resposta. Mais tarde, deitamos sob a lona. Usamos os cobertores como colchonetes. Estávamos de lado, sem se encostar. Apenas o som da floresta ao fundo. Tá conseguindo dormir? Ele perguntou, com voz baixa. Não. Mas não é medo. É outra coisa. É como se algo em mim estivesse acordando de novo. Então deixe acordar, ele disse. Aqui você pode. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. O sol da manhã entrou tímido pela lona, colorindo o abrigo improvisado com tons dourados. Acordei com o corpo pesado e as pernas ainda doloridas da trilha do dia anterior. O frio da madrugada havia deixado o ar fresco, mas o calor do fogo que tínhamos feito ainda parecia aquecer minha alma. Olhei para Caio, que já estava sentado, bebendo um pouco de água e observando o céu que começava a clarear entre as árvores. Como você está? Ele perguntou com a voz calma. Confesso que mal consigo colocar um pé na frente do outro, respondi, tentando levantar. A dor parecia me gritar a cada movimento. Caio sorriu com aquele jeito tranquilo dele, meio brincalhão. Esse trecho que vem é o mais difícil, mas eu sei que você consegue. Só precisamos de um pouco de paciência. Ficamos ali mais alguns minutos antes de desmontar o abrigo. Ele arrumava tudo com uma habilidade que mostrava o quanto estava acostumado com aquela rotina. Eu apenas observava, tentando guardar cada detalhe, o jeito que ele amarrava a lona, o cuidado com que pegava as pedras para a fogueira. Quando finalmente começamos a caminhar, percebi que o dia ia ser ainda mais cansativo que o anterior. A trilha subia entre pedras irregulares e raízes entrelaçadas, que exigiam atenção a cada passo. Meu coração disparava e as pernas tremiam, mas eu não podia desistir ali. Mais de uma vez pensei em sentar no chão e chorar, deixar que a fraqueza tomasse conta. Mas algo dentro de mim não deixou. Renata, precisamos fazer uma pausa, Caio falou, parando perto de um tronco caído. Sentei-me, o suor escorrendo pela testa. Eu não sei se vou conseguir, confessei, o medo da derrota apertando o peito. Caio se aproximou e estendeu a mão. Confia em mim. Eu te saco de aqui. A frase dele soou como um mantra dentro da minha cabeça. Não era só uma promessa para me ajudar a subir o morro. Era um convite para confiar na vida, para acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, alguém pode estar ali para segurar sua mão. Abracei aquela esperança e me levantei. Vamos, disse, sentindo uma nova energia emergir. A cada passo, Caio estava ao meu lado, apoiando, incentivando, fazendo piadas para que eu não ficasse presa ao cansaço. Ríamos, apesar do esforço. Era uma dança entre a força e a fraqueza, o medo e a coragem. Em um momento, escorreguei numa pedra molhada e ele me segurou firme pelo braço, puxando-me para perto. Tá vendo? Você não está sozinha. Senti o calor do seu toque e o olhar sincero que me acalmava. Depois de quase 2 horas de subida, chegamos a uma clareira com uma vista de tirar o fôlego. Abaixo, o vale se estendia verde, com pequenas casas distantes e rios que pareciam fios prateados.
Meus olhos se encheram de lágrimas, dessa vez, não de dor, mas de conquista. Conseguimos, murmurei, ainda sem acreditar. Caio sorriu, satisfeito. E tem mais. Essa vista é só o começo. Sentamos em pedras próximas, compartilhando um silêncio confortável, o ar puro enchendo nossos pulmões. Eu sentia que ali, naquele momento, algo dentro de mim se curava. A dor da traição, da perda, da solidão, dava lugar a uma esperança suave, mas firme. Sabe, Renata, Caio começou, olhando para mim com uma expressão séria, às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar de verdade. Ele ficou olhando para o horizonte, então voltou os olhos para mim. Eu quero que você saiba que não importa o que aconteceu antes, o que importa é o que a gente decide fazer daqui para frente. Aquelas palavras tocaram minha alma. Olhei para ele, sentindo um calor novo no peito. Obrigada por não me deixar desistir, falei baixinho. Ele deu um sorriso tímido e, naquele momento, parecia que o mundo inteiro se resumia àquele instante, nós dois, a montanha, e o silêncio que falava mais que palavras. Mas nem tudo estava resolvido. Enquanto começávamos a descer para voltar ao ponto de apoio, senti uma dor aguda na perna direita. O esforço das horas anteriores havia cobrado seu preço. Acho que machuquei meu tornozelo, murmurei, tentando não demonstrar pânico. Caio parou imediatamente. Calma, vamos cuidar disso. Ele tirou da mochila uma pequena bandagem e começou a cuidar do meu pé com uma paciência e delicadeza que me surpreenderam. Não podemos correr risco de piorar, ele disse. Se precisar, a gente vai devagar, e eu te seguro. A noite estava ainda distante, mas a preocupação fazia meu coração apertar. Obrigada, Caio, falei, com a voz embargada. Ele me olhou fundo nos olhos e respondeu. Você é mais forte do que imagina. E eu não vou deixar você cair. A noite caiu rapidamente, como se quisesse encobrir todos os nossos medos e inseguranças. O frio voltou a apertar, e eu sentia o tornozelo latejar a cada passo. Caio, com sua calma habitual, carregava minha mochila e apoiava meu passo instável. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira onde a trilha parecia mais segura. Ele sugeriu que montássemos o acampamento novamente ali. Vai ser melhor para você descansar, disse, enquanto ajeitava as folhas secas para formarmos uma cama improvisada. Enquanto ele preparava a fogueira, eu me sentei num tronco e observei o céu que já escurecia, enchendo-se de estrelas cintilantes. O silêncio da floresta era profundo, mas não assustador, era um convite para que nossos pensamentos e sentimentos se manifestassem. Caio se sentou ao meu lado, olhando para as chamas que dançavam e refletiam em seus olhos. Sabe, Renata, começou ele, quebrando o silêncio, às vezes a gente precisa se perder no meio do nada para se encontrar de verdade. Olhei para ele, surpresa com a profundidade daquela frase. Eu entendo o que quer dizer, respondi, sentindo o peso do que carregava dentro de mim se tornar mais leve apenas por falar. Ele sorriu levemente e, sem pressa, começou a contar sua história. Falou da perda do pai, da escolha por uma vida simples na natureza, e de como as trilhas o ajudavam a encontrar paz. Eu achava que tinha tudo planejado, disse ele, mas aprendi que a vida é cheia de curvas inesperadas. Quando foi minha vez, contei sobre meu casamento, a traição que me partiu ao meio, e a decisão de buscar um recomeço naquele parque nacional. Caio ouviu atentamente, sem interromper. Sua presença me deu coragem para abrir meu coração. Eu não sabia que era tão difícil para você, disse ele baixinho. Foi. Mas estou aqui, tentando me reencontrar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando as estrelas. De repente, ele tirou um pequeno estojo da mochila e me ofereceu um lenço.
para quando as lágrimas aparecerem. Sorri emocionada. Nunca alguém havia sido tão gentil comigo. A fogueira crepitava, e a brisa fresca fazia as folhas sussurrarem segredos que só nós pareciam ouvir. Ele então olhou para mim com intensidade, mas sem pressa. Renata, eu quero que saiba que, apesar de tudo, você não está sozinha. Meu coração acelerou. O toque daquelas palavras era mais poderoso do que qualquer gesto. Obrigada, Caio, respondi, sentindo que aquele momento era especial. Naquela noite, dormimos perto do fogo, sob um céu estrelado que parecia nos proteger. Sentia o corpo cansado, mas a alma leve. Algo dentro de mim estava renascendo. Mas a magia da noite foi interrompida por um barulho estranho. Algo se movia entre as árvores, perto do nosso acampamento. Caio levantou-se rapidamente, segurando uma lanterna. Fica calma, disse, olhando em volta. Eu senti um frio na espinha, mas confiei nele. Depois de alguns minutos, ele voltou e explicou. Deve ter sido algum animal da floresta. Aqui é assim, cheio de vida. Eu assenti, tentando controlar o medo. Caio voltou para perto do fogo e disse com um sorriso. Agora, vamos descansar de verdade. Amanhã será um dia importante. Fiquei olhando para o céu, pensando nas palavras dele. Amanhã. O que o futuro reservava? O sol da manhã entrou timidamente pelas árvores, iluminando a névoa suave que ainda pairava sobre o vale. Meu corpo estava exausto, especialmente o tornozelo que ainda latejava com cada passo, mas o sentimento que carregava dentro era um misto de alívio e algo que eu não sabia nomear. Caio me ajudou a levantar, e juntos seguimos os últimos metros até o mirante, um deck de madeira que se projetava sobre a imensidão verde do parque. O vento fresco trouxe o cheiro das árvores e do orvalho, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Quando cheguei ao topo, não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de vitória, de superação e de um recomeço inesperado. Você conseguiu, Renata, disse Caio, com um sorriso que parecia irradiar orgulho e carinho. Eu respirei fundo, tentando organizar as palavras, mas elas não vinham. Ficamos ali por alguns minutos, apenas observando a paisagem. O vale se estendia como um mar verde, com rios que brilhavam ao sol, e pequenas casas que pareciam frágeis diante da grandiosidade da natureza. É lindo, sussurrei. Caio se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Às vezes, a gente precisa se perder para se achar, repetiu a frase que havia me dito na noite anterior, como um lembrete do caminho que havíamos trilhado. Eu sorri, sentindo a conexão crescer entre nós. Mas, como tudo que é bom, aquele momento chegou ao fim. Caio se virou para a trilha, onde sua caminhonete estava estacionada. Eu vou preparar as coisas para a volta, disse, e depois se virou para mim com um olhar misterioso. Aqui, disse, entregando-me um pequeno papel dobrado. Eu abri e li, se algum dia se perder de novo, me encontre. Meu coração disparou. Ele acenou e foi em direção ao veículo, deixando-me sozinha naquele mirante com uma mistura de sentimentos, gratidão, esperança e uma curiosidade inquietante sobre o futuro. Nos 3 dias seguintes, eu me recuperei em casa, entre repousos e caminhadas curtas. O tornozelo melhorava aos poucos, mas minha mente não conseguia parar de pensar naquela aventura, naquela conexão com Caio. Na manhã do 3º dia, enquanto olhava pela janela, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele: você já consegue andar direito? Eu gostaria de te convidar para um jantar. Meu rosto se iluminou com um sorriso tímido. Era um convite simples, mas que carregava um mundo de possibilidades. Aquela viagem que comecei para fugir da dor havia se transformado em algo inesperado,
uma nova chance de amor, de cura, e talvez, de felicidade. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.